Henker que vive duas vezes. Side Story capítulo 25 Um chifre, 10. Algo semelhante ao que eu fiz, o rei marcial não disse nada por um longo tempo depois de ouvir a explicação de Yong-woo. Mais tarde, ele entendeu o que Yong-woo queria dizer. O médium psíquico, nunca pensando em tal solução, também permaneceu em silêncio. Quando ele finalmente abriu a boca para falar, o rei marcial percebeu que sua voz estava tremendo. Ele fingiu estar bem até agora. Ele também ficou inevitavelmente abalado com a explicação de Yong-woo. No entanto, ele não estava agitado com sua existência. Foi por causa do noturno. Foi por causa dos ferimentos que Nocturne sofreu. A origem de Nocturne era algo que o rei marcial queria esconder de qualquer maneira. Ou talvez tenha sido o maior erro que o rei marcial lamentou. O fato de seu discípulo ter descoberto seus erros, cometidos enquanto estava meio louco por ressentimento contra Alforone, fez seu coração palpitar. Ele sentiu vergonha de Yong-woo e sentiu pena de Nocturne. Nocturne finalmente descobriu sua verdadeira identidade. E seu intenso ressentimento o levou a aniquilar o rei marcial, que não conseguia imaginar a extensão do ressentimento de Nocturne. Sim, eu trouxe a sombra que o mestre deixou no Shadow Dojo, no 21º andar. Fiz backup dos registros e dados que foram gravados no IDEA e os sobrepus aos dados deste mundo. Yong-woo poderia ser chamado de governante do mundo inteiro. Como todos os fundamentos deste universo derivaram do sonho do Rei Negro, não foi difícil para Yong-woo lidar com a ideia. Assim, ele conseguiu encontrar todos os registros e dados deixados pelo rei marcial. Os registros e dados foram excluídos da biblioteca Shandong assim que ele foi aniquilado. Mas os vestígios deixados na ideia não desapareceram completamente. Claro, esses dados foram corrompidos e fragmentados em todo lugar devido à sua aniquilação. Ainda assim, Yong-woo foi capaz de ativar seu poder de onisciência, reunir todas as informações, convertê-las em dados e plantar tudo na ilusão do rei marcial. Foi a versão mais próxima do rei marcial que existiu neste período, pois foi criado durante este período a partir da fonte original. Este era um ser que pensa o mesmo e age o mesmo. Até ele se reconheceu como rei marcial original. Poderia ser entendido como o renascimento de pensamentos em uma tela relativamente em branco. Yong-woo teve a ideia depois de saber como o rei marcial retirou os registros de Alforone. Vivasvati, que Vivasvati havia deixado no 21º andar, que era o mesmo mecanismo de como Cha Jeong-woo deixou sua consciência no relógio de bolso. Se houvesse uma pequena diferença, seria que o vestígio da forma pensamento de Cha Jeong-woo existia apenas no relógio de bolso, limitando seus movimentos, enquanto o rei marcial era relativamente mais livre. É claro que esses novos fatores externos podem, em última análise, causar a morte do rei marcial, então ele teria que considerar a exuviação e a transcendência para impedir o surgimento de quaisquer problemas. Assim que atingisse esse nível, sua existência seria mais estabelecida e firme. O rei marcial nunca pensou que se tornaria um transcendente de uma forma completamente diferente, algo chamado uma forma de vestígio. Mas se eu investigar, provavelmente não é uma forma estável. Não são os pensamentos vestigiais que sobraram da minha existência original, mas dados que foram compilados de várias fontes. O rei marcial previu que, mesmo que alcançasse a transcendência, sua existência seria muito insegura. No final, a raiz da sua existência estava na alma. Sem alma, ele não seria apenas uma boneca vazia? Simplificando, ele era essencialmente um dispositivo mecânico criado por Yong-woo. Não importa quanto esforço Yong-woo tenha despendido para criar sua existência, ela estava fadada a ser instável. Este era o estado atual do rei marcial. Com relação a isso, Yong-woo disse: então, estou planejando recriar a alma do mestre. Minha alma, como você recria algo que foi aniquilado? Você está planejando criar uma? Tenho certeza que posso. Vou tentar fazer uma alma o mais próxima daquela que você possuía originalmente. Deveria ser essencialmente a mesma. Mas esse não seria meu verdadeiro eu. Sim, seria notavelmente semelhante, mas essencialmente diferente. Então, a boa notícia é, ou pelo menos felizmente, a alma do mestre não foi completamente aniquilada. 1. Enquanto o rei marcial olhava perplexo, Yong-woo explicou com um tom de voz sério. Sua alma não foi completamente aniquilada. Ela ficou fragmentada em pedaços. Mas isso não seria. Não, seu caso é diferente. Sua alma obteve o nível de imperador, então sua alma ainda existe, embora em fragmentos. Incapaz de entender a explicação de Yong-woo, o rei marcial inclinou a cabeça. Faltava-lhe conhecimentos relacionados à metafísica, pois durante toda a vida se concentram nas artes marciais. Ele foi capaz de seguir a explicação de Yong-woo até aqui graças à sua profunda consciência do mundo. Mas, além disso, era um território muito desconhecido. Porém, o médium psíquico era diferente. Ela lidou com metafísica durante toda a vida e foi uma filósofa sábia que perscrutou os segredos mais profundos do mundo. Você está aludindo à divisão dos mundos através da linha mundial. Sim, tenho certeza de que quando Jeong-woo o criou, ele não estava pensando nesse uso. Independentemente disso, as divisões estão acontecendo enquanto falamos. Universos paralelos e múltiplos. São tantos que nem consigo contá-los. Nos universos paralelos e múltiplos, provavelmente existem muitas versões diferentes do rei marcial.
O rei marcial inclinou a cabeça com os braços cruzados. Ele estava tardiamente começando a entender o significado de divisão. Os fragmentos de sua alma, que atingiram o nível de imperador, foram copiados dentro de vários outros universos paralelos e múltiplos após a implementação da linha mundial. Consequentemente, pedaços de sua alma existiam em cada iteração desses universos paralelos e múltiplos. Preciso reunir todas essas peças e unificá-las. 1. Se eu puder fazer isso, embora não seja capaz de lhe dar a alma de nível imperador que você alcançou no passado, pelo menos poderei lhe dar uma alma que seja apropriada para o seu nível atual. O rei marcial não pôde deixar de rir. Seu discípulo, Yon-Woo, realmente sabia como manipular o sistema. Embora Yon-Woo estivesse explicando tudo como se pudesse ser tão simples, quanto tempo ele passou tentando encontrar essa solução? E quanto esforço ele despendeu para verificar a possibilidade? O rei marcial ficou grato a Yon-Woo e também sentiu um pouco de pena. Por que ele estava causando tanto sofrimento ao seu discípulo? Fragmentos. O rei marcial relaxou e murmurou baixinho enquanto adormecia em sua cadeira enquanto Yon-Woo dava sua explicação. O médium psíquico aproveitou a oportunidade para fazer uma pergunta urgente a Yon-Woo. Mas a essência desses fragmentos não mudaria à medida que a linha do mundo dividisse os universos. É realmente possível criar um todo a partir de todos esses fragmentos? Além disso, você acha que eles serão compatíveis? Claro, Yon-Woo não tinha certeza se seu plano funcionaria perfeitamente. Fragmentos de uma alma deixada por um ser de nível imperador. Embora fossem chamados de fragmentos, eles provavelmente eram muito maiores do que a alma de qualquer mortal. Além disso, não estava claro de que forma eles existiriam. Alguns podem ter reencarnado. Os fragmentos possuíam talentos e potencial tão extraordinários que seriam considerados gênios dos céus, para que pudessem ser existências ativas. Talvez um ou alguns deles já tivessem alcançado a exuviação e a transcendência, reinando como Deus Supremo singular em outro universo. Alguns fragmentos podem ter se transformado em desastres, devorando toda a civilização. Se os fragmentos continuarem evoluindo, eles podem até se transformar em uma fera que traz o fim dos dias, encerrando qualquer universo em que estavam originalmente localizados. Eles podem se transformar em uma arma e se tornar um item divino, ou podem nem existir, espalhando-se pelo mundo e se tornando um material não vivo, como uma veia espiritual. Os fragmentos podem tentar se tornar um novo ser de nível imperador misturando-se com alguns outros seres transcendentes, ou podem ser enterrados muito profundamente e não fazer nada. Que forma assumiriam os fragmentos? Que tipo de tendências eles teriam? Que características eles possuiriam? Não havia como saber. Afinal, os fragmentos da alma estavam próximos de uma gigantesca massa de energia sem ego. O médium psíquico estava aludindo a este ponto. Os fragmentos que sofrem tais mutações podem ter aparências e identidades completamente diferentes do atual rei marcial. Seria possível que eles perdessem sua existência para se tornarem parte de outro rei marcial? Isso era realmente possível? Yon-Woo estava convencido de que tornaria isso possível. Yon-Woo já havia obtido onipotência. No entanto, o cerne da questão era se ele conseguiria amalgamar adequadamente os fragmentos. Mesmo que fossem reinseridos no rei marcial, Yon-Woo pensava que os fragmentos, que já haviam sido preenchidos com outros pensamentos, poderiam na verdade causar danos à existência do rei marcial. Quando Yon-Woo estava prestes a dizer algo para responder à linha de questionamento do médium psíquico, o rei marcial de repente estendeu a mão e interrompeu Yon-Woo de falar. Esposa, pare. Mas ouvimos tudo o que precisávamos ouvir. Se perguntarmos mais alguma coisa, estaremos questionando o processo e a intenção da pessoa que nos trouxe o processo. Meu discípulo disse que vai cuidar disso, certo? Para seu amado mestre, não deveria apenas esperar e ver como vão as coisas? Ele já alcançou grandes feitos sem a nossa ajuda. Tenho certeza que ele fará o que for necessário e descobrirá as coisas sozinho. Yon-Woo olhou para o rei marcial em silêncio e abaixou a cabeça. Quer a existência sentada à sua frente fosse real ou não, para Yon-Woo, o rei marcial parecia real. A maneira como o rei marcial falava e como ele se comportava, esse rei marcial ainda era o rei marcial. Marido. Enquanto o rei marcial relembrava a conversa que teve com Yon-Woo naquele momento, o médium psíquico o chamou no presente. Sim, esposa. Se você chorar de novo, você sabe que vou te matar, certo? Recue. O rei marcial tremeu inconscientemente. O tom do médium psíquico era muito frio. Você é meu marido, ponto final. Ninguém mais. Você é o homem que eu escolhi. Não importa sua aparência, não importa sua forma. Se você consegue rir e falar comigo assim, você é meu marido. Ok? UHH. UGH, você está agindo como Fante, que sempre precisa de alguém para elogiá-lo ou confortá-lo. Você é uma criança, TSC. Ainda. Para compará-lo com Fante. Cale-se. Ok. É o mesmo da última vez. Eu continuei dizendo para você não fazer isso, mas você não quis me ouvir. Eventualmente. O rei marcial tornou-se um surdo mudo diante das palavras irritantes que saíam do médium psíquico. Ele se perguntou se teria que se levantar da cama e ajoelhar-se como punição. O rei marcial. Ele foi considerado um dos mais fortes do mundo da torre e também serviu como apoiador espiritual de Yon-Woo. Ele era o marido por excelência desta época, uma pessoa ligada à sua esposa e tornada infinitamente pequena.
Então deixe-me fazer outra pergunta. Quais fragmentos meus estarão nesta linha mundial? Quando a explicação de Yon-Woo terminou, o rei marcial fez esta pergunta. Yon-Woo respondeu. Você não está aqui agora? Essa resposta foi suficiente. Felizmente, ele não era apenas uma ilusão neste mundo. Isso foi o que o rei marcial pensou. Ele, Na-Yu, estava respirando e vivo neste mundo. Um capítulo do livro terminou assim. Então foi assim que aconteceu. Recentemente, tive a sensação de que as linhas do mundo estavam se dividindo em um ritmo mais rápido, nem sequer considerei tal explicação. Cha Jeong-woo acenou com a cabeça enquanto o demônio celestial declarava seus pensamentos. A divisão da linha mundial e incontáveis fragmentos de imperadores. Isso era algo que nem o demônio celestial nem Cha Jeong-woo, que liderou a divisão da linha mundial, haviam considerado. Não importa quão oniscientes eles possam ser, a menos que se concentrem nestas áreas estreitas e as explorem mais profundamente, elas passariam despercebidas ao seu radar até que tardiamente as notassem. Talvez Yon-Woo tenha tido a ideia enquanto lidava com questões da alma durante todo o tempo que passou nadando no pântano do abismo, vazio. Então, nosso temperamento imperador foi procurar os fragmentos de seu mestre temperamental e deve encontrar as peças temperamentais em todos esses mundos diferentes? Tudo isso para recriar seu temperamento mestre? Como diabos o mundo seria? Shannon murmurou com voz trêmula. Shannon poderia facilmente imaginar a produção em massa de existências. Desde que Yon-Woo se decidisse a isso. O problema era que, neste mundo, havia alguém que pudesse impedir Yon-Woo. Shannon tremia de medo como se o deus do desastre tivesse descido. Cha Jeong-woo riu dos gestos exagerados de Shannon e disse. O capítulo mencionou que Yon-Woo foi visitar nossos pais primeiro, então vamos começar por aí. Não sei o que aconteceu porque não tenho estado muito na Terra ultimamente. Cha Jeong-woo acenou com a cabeça antes de passar para o próximo capítulo. E então ele viu uma página em branco sem nada escrito. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.